Oi pessoal, eu sou a Dani Aissun, eu sou planejadora financeira pessoal e o tema de hoje é sobre medo do dinheiro. E eu resolvi trazer esse tema hoje porque eu estava na casa da minha mãe conversando com as minhas tias e estava passando um programa de TV em que o apresentador perguntava para o participante o que significava o termo crematofobia. E aí a gente ficou pensando, nossa, o que será que significa isso? É medo de ser cremado? Vocês já tinham ouvido falar? Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo. E aí, quando ele começou a falar as respostas do que poderia ser, uma delas é fobia do dinheiro. E é justamente isso que significa a palavra crematofobia, fobia do dinheiro. E aí até uma das minhas tias falou, e quando o dinheiro que tem medo da gente, o que isso significa? Então, eu achei interessante trazer esse tema para um vídeo, principalmente porque existe a palavra medo, que é algo que a gente está passando no momento, né, que a gente está vivendo. É claro que no caso da crematofobia existe uma fobia, né, que é um medo exagerado que pode ter sido desencadeado por um trauma que a pessoa vivenciou. Podem ser vários, tá? Mas eu vou dar um exemplo aqui. Ela viu os pais brigando por causa de dinheiro ou houve uma separação por causa de dinheiro. E nesses casos, eles devem ser tratados em conjunto com uma terapia, um psiquiatra, às vezes, com remédio. Mas a maioria, ela não chega a esse ponto. Mas sim, as pessoas possuem medos ligados a pensamentos que nem mesmo é questionado. E aí, que são as famosas crenças limitantes. Como, por exemplo, medo de falar em público, medo de envelhecer, medo de ficar sozinho, medo de morrer, medo de mudança, que também são medos que a maioria dos seres humanos carregam e que às vezes fazem as pessoas terem atitudes extremas sem perceber. Como, por exemplo, no caso do medo financeiro, pessoas que têm medo de quererem olhar o próprio extrato, elas não querem acompanhar, monitorar a conta, não sabem o que está acontecendo, não sabem o quanto entra de dinheiro, o quanto sai, o que estão pagando. Se acontece alguma fraude ou alguma conta é debitada errada, a pessoa ela não se dá conta porque ela não acompanha. Não cuidam do dinheiro que ganham e nem do que gastam. Na outra ponta temos uma pessoa com um outro extremo, um comportamento que ele é positivo, mas no caso de um extremo, como por exemplo, guardar tudo que ganha para poupar ou investir, pensando somente no futuro e com medo de ficar sem dinheiro. Então vocês estão vendo que em ambas as situações existe o medo. E esse medo, ele é um medo exagerado, ele paralisa, ele não é saudável. E esses comportamentos contínuos, eles podem levar a situações críticas de estresse, ansiedade e até depressão. Por isso, percebendo que existe qualquer tipo de medo em excesso, não só o financeiro, procure ajuda, procure conhecimento, tá bom? O grande diferencial está sempre no equilíbrio, e nesse caso no equilíbrio financeiro, seja para viver o presente, como para guardar para o futuro. É claro que como seres humanos nós agimos muito pela emoção, às vezes tendemos a algum dos dois lados também, dependendo do momento que a gente está passando. Por isso que é tão importante a constante reflexão. Bom, pessoal, por hoje é isso. E caso vocês também tenham algum medo do dinheiro, comentem aqui. Beijos e até o próximo vídeo.